Fazer o que quiser. Uhul. Muito bom, velho. Senhoras e senhores, manos e minas, estagiário, você que já estava aqui há muito tempo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do TechSec Podcast. Meu amigo, meu irmão, Mano Gustavo, tudo bem? Na paz. Tudo bem? Fechando o mês de novembro. Chegamos ao fim. Novembro não, de outubro, né, produção? Chegamos Novembro, ao fim. mês super especial. Já dá a chamada aí. O que a gente vai ter no mês de novembro? Novembro, vocês que acompanham o TechSec há muito tempo, sabem que é o mês Wakanda Forever. Entendedores entenderão. Então, senhores e senhores, aguardem um mês bem bacana, com pessoas muito legais, trazendo conteúdo muito importante, não só para nós do mundo de tecnologia, mas para o mundo de forma geral. É isso, Gu? Exatamente. É isso. Representatividade 100%. É isso aí. Gu, estamos com um convidado muito legal hoje. Já tivemos uma resenha legal lá fora, Sim. né? E aí, antes da gente falar do nosso convidado, galera, eu vou convidar vocês para acompanhar o nosso canal de cortes. Gu, você pode dar um spoiler para... Spoiler não, você pode contar um pouco para a galera sobre o nosso canal? Nesse mundo, nesse dia a dia tão corrido, galera, nós estamos no mundo apressado, Josu. É, todo mundo com pressa, arrastando para cima toda hora. Exato. As pessoas pegam os nossos episódios do TechSec, tem muita gente que acompanha, mas a pergunta que mais eles enviavam pra gente é quando vocês vão ter um canal de cortes para eu olhar ali os melhores momentos, alguns insights do convidado, e nós pensamos em você, nós pensamos nisso, Josu. Então, o QR Code tá aqui na tela para você ir lá no nosso canal de corte e se inscrever. Nós estamos precisando de inscritos para bater a nossa meta anual. Lembrando que essa iniciativa foi pensada aí nos feedbacks que nós tivemos e é um canal onde você pode entrar e acessar ali os melhores momentos e os melhores insights das nossas conversas aqui no TechSec Podcast. É isso, muito bom, Gu. Dito isso, agora que você já segue Cortes TechSec Oficial, agora que você já segue o Cortes TechSec Oficial, vamos aqui para os nossos apoiadores. Boa! E eu vou começar pela Hacker Rangers, a Hacker Rangers que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E além de uma super plataforma de conscientização, eles têm também uma lojinha oficial cheia de produtos super legais. E olha só, nesse mês da conscientização em cibersegurança está rolando uma das promoções especiais. Tudo para conscientizar de um jeito leve e divertido. Fora que os itens ali de úteis e divertidos para o dia a dia são perfeitos para o incentivo de premiações da sua equipe dentro do programa de cibersegurança. Então, que tal dar um upgrade nas formas de reconhecimento da sua equipe com a Hacker Rangers? Acesse hackerrangers.store e aproveite. Valeu, Hacker Rangers. Com você, Gu. E a Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança, protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar a segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir também. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend! E ela também é a Bifish, que é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para as necessidades de criação de conscientização e cultura de segurança para sua empresa, independente do porte. Com a Bifish, você faz testes de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams e WhatsApp, além de treinamentos e capacitações. Tudo isso via plataforma num só lugar. Bifish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos. E para você, empresário, para você, líder de empresa, para você que quer eternizar a sua marca, para você que quer tornar a sua marca, como que a gente fala aqui, Gu? Inesquecível. G2 brindes personalizados com diversas categorias. Chama o pessoal, tá aparecendo aqui na sua tela, vai aparecer também na descrição e eles com certeza vai dar uma
atenção mega especial para vocês. Beleza? E vamos para o nosso super convidado do dia, ao qual eu vou fazer as honras aqui agora para vocês. O nosso papo é com um cara que vive literalmente salvando dados e histórias, galera, literalmente. Com mais de 12 anos de experiência de recuperação de dados, ele é executivo da Digital Recovery Brasil, empresa que está presente em mais de 5 países e é referência mundial nas soluções de recuperação de respostas a incidente. Além de liderar times que atuam nos cenários críticos de data centers e casos de ransomware, o cara já ajudou empresas a economizar mais de 140 milhões de dólares ao recuperar dados que pareciam perdidos. Ele entende de crise, mas principalmente de solução. Seja muito bem-vindo, nosso amigo André Sardinha. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito Palmas, obrigado. produção, por favor. Vamos lá. Muito obrigado, Josu, Gustavo. Cara, obrigado pelo convite. Assim, honrado de estar aqui. E vocês são fera, mano. Da Tenho a hora. dizer isso. Da Eu hora. também, cara. Muito honrado, obrigado pela tua presença. Já tô sabendo aí dos causos que aconteceram nesse dia e pra você tá aqui. Obrigadão, a gente tá muito feliz. Tranquilo. Foi um prazer, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, mano. Vocês são top. Vai ser um papo muito legal. Vai sim. Ransomware, a ameaça que virou negócio. Esse é o título desse app, galera. Pensa aí como vai ser pesado. André, Vamos lá. antes da gente entrar na nossa pauta aqui, que vai ser muito legal hoje, presentes pra você. Ô, louco. Beleza? Obrigado. E aí, antes da gente... Você vai abrir depois no final, você vai levar pra casa, enfim. Vai fazer lá aqueles Não é só decoração. Não é decorativo, né? Fechou. Então, um presente do TechSec aí dos nossos apoiadores. E aí, meu velho, a gente vai fazer aqui rapidamente a nossa autodescrição. Então, eu sou o Josué, sou um homem negro, tô com a camisa preta escrito TechSec, chapéu camuflado e óculos. Vai lá, Gu. Meu nome é Gustavo, cabelos pretos, sou um homem negro, hoje com uma camisa marrom. Sou um homem branco, camisa preta, quase careca, cabelo preto, mas bem ralinho. Sim. E É isso, é isso. é isso. Boa. E vamos para o nosso Momento Fun Fact, beleza? Então, Momento Fun Fact com o André Sardinha. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá, meu amigo. Tá com Rapaz, você. a gente tava discutindo aqui, né? O que eu ia falar, o que eu ia pensar. Putz, velho. Bom, a gente atua no meio de recuperação de dados, então vira e mexe a gente recebe discos de HDs de vários casos lá. E... Rapaz, a gente um tempo atrás, não foi agora, mas faz um tempo, a gente recebeu um caso. Estranhamente, o cliente, primeiro, ele não queria subir, né? Ele ficou lá na recepção lá embaixo, não queria subir, porque não queria dar a identidade dele pra ele subir. Já é um ponto um pouco estranho. Sim. A minha secretária desce pra conversar com ele. E aí ele já é direcionado ao subsolo. Ele sai da recepção, vai pro subsolo, lá onde fica, e lá no subsolo é onde fica a sala de correspondência. Então tem as meninas que trabalham lá do próprio condomínio e tal. E aí ele foi pra um cantinho e minha secretária, coitada, tem baixinha, bem baixinha, né? Magrinha e tal, começou a conversar com ele. Aí ela começou a falar do nosso processo, como tem que ser feito, em deixar o disco. Esse disco, pra ele se deixar, a gente precisa pegar os dados cadastrais, saber o que aconteceu com o disco e tal. E ele não queria de jeito nenhum. Ele tava com a calça camuflada, um casaco, cara, calorzão, casaco aqui, coberto aqui. E aí ele não queria. E aí ele falou, olha, o que tem nesse disco aqui, nenhum governo pode saber. E não sei o quê. E é isso, e aquilo. Cara, botando uma pressão. E aí a minha secretária sobe. André, me ajuda? Eu tô desesperada. O cara não quer deixar o HD, o cara tá falando que não pode deixar isso, não pode fazer, não pode deixar dados, não nada. Eu tô ficando com medo. Aí vai lá e eu descer. Eu vou conversar com o cara. O cara assim, ó. Não sei o que, todo esquisito, mano. Aí foi eu conversar, falei, cara, seguinte, precisa fazer isso, é um processo. Não, mas você não tá entendendo. O que tem aqui vai salvar minha vida e a vida da humanidade. Ô, louco. Ué, Caramba, a velho. bagaceira, o que tem aí? Só que é o seguinte, eu não posso deixar, eu não posso deixar meus dados, não posso deixar minhas informações, não posso deixar isso, não posso deixar aquilo. Falei, mano, não é possível que isso aconteça só com a gente, velho. Não é possível que isso aconteça com a nossa empresa.
Então, se você é da área de recuperação de dados, se isso aconteceu com você alguma vez, pode ter certeza que foi esse cara. E aí, assim, no final das contas, ele queria deixar o HD, que tava com problema. Ele já sabia mais ou menos quanto custava o serviço, porque muito provavelmente já deve ter ido para uma outra empresa. Só que ele queria tudo de graça. Ele queria fazer tudo de graça. No final das contas, não deixou, foi embora, não deu rastro. Cara, não sei o que aconteceu. Só sei que o cara é estranho. Então, assim... Até hoje você não sabe o que que foi. Meu velho. Pô, poderia ser a cura do mundo, velho. Ah, pelo jeito do cara ali, meu. Ele poderia ser o próprio hacker, sabe? Ah, não sei. O que vocês acharam que esse cara era, velho? Ah, cara, a gente pega de tudo nesse mundo de recuperação de dados, né? Então... Você acha que o cara era um cara que tava, tipo, tentando validar o que vocês faziam, alguma coisa assim? Cara, não, acho que não, até porque a gente tem todo um processo, toda uma segurança para poder fazer análise um dia, e tal, enfim. Mas eu acho que a impressão que dá é que o cara era, sabe, esses caras que, não falo problema de cabeça, né, mas Vive em outra realidade. exatamente, tudo, porque eu já tive casos que a gente recuperou os dados e tal, que o cliente, pessoa física, mano. Era o filho de um cara que tinha 18, 19 anos. Tive que assinar NDA. Tudo informação sigilosa. A nota fiscal tinha que ser super... Tudo uma descrição. E o HD não tinha nada demais, mano. Entendeu? Era dados dele. Sim. Às vezes é um cara que... Sim. Assim, é aqueles caras que acha que é perseguido por alguém, Sim. que a FBI tá atrás Sim. dele. O cara é tão importante, assim, pra NASA, pra... Sim. FBI, a SWAT, qualquer dia bate lá na porta da casa dele, enfim. Acontece. Não é todo dia, mas acontece. Ô André, a segunda pergunta e a pergunta padrão do TechSec que você já conhece é sobre a trajetória do nosso convidado. Então, não se limitando apenas a esse cenário corporativo, a esse cenário profissional, conta mais um pouco sobre você, formação e como que você descobriu essa área da cibersegurança, essa área de recuperação de dados. Tá, vamos lá. A nossa empresa hoje, ela tem 26 anos, né, de mercado. Então, é uma empresa que meu pai criou. Então, desde que eu me conheço de gente, eu vi, cresci e presenciei esse ambiente muito de perto, muito próximo, né? Legal. Bom, eu me formei hoje sou formado em pedagogia, mas por que sou formado em pedagogia? Eu fiz, em 2012 a 2014, eu fiz um seminário teológico, né, na África. Então, eu morei 2 anos em Moçambique, fazendo seminário e tal. Uau, legal. E aí, assim, Moçambique é Maputo? Maputo é a Maputo é a capital de capital. exatamente, mas eu morei em Beira, que era a segunda maior cidade Sim. lá. Foi uma experiência, cara, assim, top. Eu acho que eu indicaria aí pra qualquer um ter esse tempo. Foi um momento muito precioso mesmo. E aí lá, após a conclusão, eu tive a oportunidade de me formar em pedagogia, porque as mesmas matérias, né, muitas das matérias que tem em pedagogia, tem na área, né, em teologia. Sim. Né? E aí, entre teologia de formação, até a conclusão em teologia ou pedagogia a gente viu que abre bastante portas, né? Muitas oportunidades pra gente no mercado. E até uma curiosidade, o que você fazia lá nesses 2 anos lá em Moçambique? Cara, nós fomos com um grupo de 30 brasileiros pra lá. O objetivo era fazer um seminário teológico e depois disso, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã ali, a gente evangelizava e abria novas igrejas. Então, esse era o objetivo. Era um trabalho social voltado a igrejas mesmo. Caramba, Então, cara. nós resgatamos muitas pessoas, muitas crianças com problemas ali. Ali o nível, assim... Nossa, que interessante isso. Cara, eu lembro... Assim, era um país... Hoje tá bem mais avançado, mas na época, em 2012 a 2014... o país era independente há um pouco mais de 30 anos. Então, ou seja,
em 1950, 1940, não sei exatamente mais essa data, os portugueses chegaram lá, fizeram a mesma coisa que fizeram com o Brasil em 1500. Uhum. Só que, cara, chegou um determinado momento que os africanos falaram, cara, tá tudo errado isso aí, mano. Tá tudo errado. A terra é nossa, o ambiente é nosso. Vocês têm agora 24 horas. Eu não sei se era 24 horas pra pegar 10 coisas ou pra pegar 24 coisas que vocês tinham na casa de vocês e a gente vai entrar matando todo mundo. Cara, dito e feito, carnificina. Foi guerra. Foi uma guerra civil no país. E aí os portugueses foram embora, sobrou um ou outro, né? E aí muitos árabes, né, vieram pro país. E aí lá, como é África, você recebe, tem muitos trabalhos missionários de outros países. A gente conheceu alemão, americano, ingleses, enfim, que foram para lá justamente para evangelizar lá, os próprios alguns portugueses também. E, enfim, foi uma experiência bem bacana. Então, assim, todos os dias a gente estava liderando pessoas, tanto que a gente tinha uma comunidade de 250 pessoas e em um ano a gente partiu para praticamente mais de 1.000 pessoas. Nossa. Quase 2.000 pessoas. Então, assim, foi um crescimento absurdo, né? Então, foram 2 anos de muito trabalho, muito estudo, trabalho, né? E até hoje essa obra, esse trabalho, Ainda existe. ainda existe lá, ainda existe. Então, foi um trabalho voltado para isso. Então, além dos estudos, a gente acabou fazendo esse trabalho lá. Tanto que na nossa escola, além dos 30 brasileiros, a gente tinha mais 100 moçambicanos, de todos os países. A realidade era bem complexa, porque tinha moçambicano que ficou 2, 3 dias na estrada só para ir até o local, a labeira, e não tinha um dinheiro para comer uma comida. Cara, é uma realidade. Cara, eu tenho um sonho de fazer um trabalho desse, sabe? Não talvez tão longo Profundo. quanto o teu, mas um mês, assim, pra tentar revisitar, Isso, né? sabe? É bem bacana, cara. Eu indico, vale a pena. Nós recebemos, né, no momento que a gente esteve lá, a gente recebeu várias visitas de várias pessoas, amigos, conhecidos. Meus pais foram lá 2 vezes. Então, assim, é uma experiência diferente, Imagino. e vale a pena. Vale a pena mesmo. Você volta outra pessoa. Eu voltei outra pessoa, né? Dei muito trabalho pro meu pai quando adolescente. Então, quando eu voltei, a dose do acerto ali foi muito grande. Boa. Mas aí, enfim, quando eu voltei, né, já tinha essa frente, aí eu já voltei ingressado no mercado, né, de tecnologia. Na época, quando a gente voltou, a gente não tinha essa visibilidade de cibersegurança, cyber recovery, nada. Era um mercado que a gente sempre atuou desde 1998, que é o mercado de recuperação de dados. Uhum. Basicamente isso. E aí, o que acontece? Como nós sempre pregamos, né, sempre trabalhamos com o desenvolvimento de tecnologias próprias para recuperação de dados, hoje você tem muitas ferramentas para recuperação de dados, né? E sempre teve. Então, tanto que a Ucrânia e a Rússia são os países que dominam e contemplam as melhores ferramentas de recuperação de dados no mundo. Então, talvez vocês já ouviram falar da PC3000, AceLab, não sei, mas é russa, né? E outras ferramentas ucranianas. E além dessas, a gente, como a gente sempre teve focado nisso, a gente sempre teve criando novas ferramentas, porque nem tudo tinha solução. Sim. Então a gente tinha que sempre criar coisas novas. E aí, nisso, nós expandimos o nosso mercado. Tínhamos em Goiânia para São Paulo, de São Paulo fomos para Alemanha. E aí, em 2015 para 2016, começaram a surgir os primeiros casos de ataque cibernético. E esses casos vinham parar na gente. Não tinha solução, a polícia não tinha solução, lá isso começou lá. Vinham parar pra gente. Aí, o que acontece? Cara, não temos solução. Tá, mas então usa as ferramentas. Uma das ferramentas que a gente tem, como nós somos especialistas em acessar os dados em baixo nível, a gente conseguia enxergar em baixo nível onde a criptografia estava, como ela é feita, como ela estava, né? Como os arquivos se comportavam após o ataque. Então, e nisso a gente foi, poxa, cara, essa ferramenta aqui que nós criamos, ferramenta de mercado não consegui resolver. O que a gente fez? Essa ferramenta que nós criamos aqui dá pra Vocês utilizar. que desenvolveram. Exatamente. Que massa. A gente não desenvolveu pra incidente de ataque cibernético, mas ela
Ela serviu. Ela serviu. Só que Que legal, Serviu. cara. Não era para todos os casos, sim, então foi para um ou outro caso. E aí a gente foi crescendo. E aí, assim, de certa forma, a gente foi introduzindo. O mercado, na verdade, como a gente entrou? Na verdade, o mercado de cibersegurança que veio parar na nossa mesa e a gente viu No- a necessidade. No um novo início mercado. era o quê? Você pode falar? Boa pergunta. Como assim? A recuperação ali, vocês faziam no quê? É. Ah, tudo, cara. Desde disco. Disco. É isso. Essa pergunta. Porque você falou assim, ó, o foco não era, por exemplo, o ataque cibernético. Ah, tá. Sim. Da ferramenta, por exemplo. Eles tinham outro foco. Data center, Entendi. recuperação de dados em RAID, storage, data center. Que legal, cara. No geral, era pra isso. Exato, exato. Inclusive, hoje ainda atuamos nisso. Né? Uhum. Tanto que eu lembro que em 2012, 2013, a gente recebia um data center por dia. Por mês, era 30, era 28, 30 Caramba. projetos, trabalhos que a gente recebia. Mas hoje a questão do ransomware, por exemplo, tornou... Nosso core. Que legal, cara. Interessante. Mudou drasticamente. Até antes da gente acessar o Ransomware, surgiu uma dúvida aqui, porque na maioria das empresas, hoje, ou elas são nativas em nuvem, ou elas estão fazendo a transição para nuvem. Existe hoje essa recuperação de nuvem? De dados em nuvem? Cara, a gente não... Aqui, assim, a questão é o arquivo, né? Sim. Então, quando uma nuvem, a gente não recupera a nuvem, a gente recupera o arquivo. O que tá dentro. arquivo que está dentro da nuvem. Exatamente. Entendi. Então, a recuperação, ela vai pelo arquivo. Então, hoje, normalmente é um banco de dados, um ambiente virtualizado, ou backups compactados, enfim, sim. que estão salvos ali, que foram encriptados. Então, a gente não precisa ter acesso à nuvem. O cliente, ele separa aqueles arquivos. Você para o encripta pra arquivo e gente. você... Entendi. Existem técnicas ali para tirar essa criptografia. Exato. Ransomware deve ser a palavra que você mais ouve e fala, então, já que é o core de vocês. Cara, hoje é. Como que você definiria o que é ransomware para uma pessoa que não conhece, até pra gente entrar de vez nisso? Bom, o próprio nome já diz. Ransom, resgate. Where é um software, né, um programa malicioso ali que acessa o seu ambiente, o ambiente do cliente, da companhia, ou ali, criptografa os dados, deixa uma nota de resgate e você se vê na obrigação de pagar os hackers que invadiram com aquele software malicioso para poder ter de volta os seus dados. Né? Não necessariamente eles vão te dar os dados decriptados. Uhum. No caso, eles vão te dar uma chave, né, para que você possa decriptar os dados. É uma chave de decriptografia. Então, seus dados basicamente estão encriptados. Então, o que nós vemos em filme, durante muito tempo, acabou se tornando a nossa realidade, né? Então, começou a ver esse ponto. Então, a ransomware é isso. Agora, uma coisa que até me chama a atenção, e é bem legal isso, talvez mais pessoas estão curiosas com essa pergunta. Isso não era cyber não era o core de vocês. Nunca Ransomware é uma parada que tá muito pra fora, que você falou, coisa de filme. Então vocês estão lá focados em fazer restauração de disco e tal, muito mais focado numa parada de infra, e do nada vocês estão lidando com hacker, cara, com cybercriminoso. Exato. Como que foi essa virada de chave pra vocês? Como foi o primeiro contato? Como que aconteceu isso? Cara, eu fico imaginando o seguinte. Como que um mecânico um mecânico de carro mecânico mesmo começou a trabalhar com carro elétrico. Mais ou menos isso. Sim. A necessidade bateu na porta, porque a gente vê a ascensão do negócio. Né? Então, assim, em 98, a gente começou recuperando discos físicos. 98, 2000. Na verdade, 98 começou não com recuperação, mas com manutenção de computadores. Sim. Em uma cidadezinha lá de Anápolis. Nem sei se vocês sabem se essa cidade existe. Sei. Goiás. Goiás, exatamente, Anápolis. lá em Goiânia. Sim. Próxima a Goiânia. Aí, cara, teve uma situação que teve um vírus chamado vírus Chernobyl. Eu não vou saber explicar exatamente, mas que afetou o mundo todo. Então, eu não sei exatamente como ele trabalhava, mas eu sei que é o seguinte: milhares e milhares de computadores foram pro lixo.
Por quê? Se eu não me engano, esse vírus, ele afetava o computador e travava a placa-mãe. Só que os dados estavam íntegros, estavam intactos. E aí, na época, meu pai acabou recebendo vários HDs, vários computadores, ele, né, no estudo ali, analisando, verificando. Opa, peraí. Aí ele conseguiu, né, criar uma solução para recuperar os dados. E aí, cara, choveu HD, choveu o computador. O computador ele não conseguia recuperar, mas os dados do HD sim. Aí começou com isso, 2000, chegou nos anos 2000, 2001, nós fomos para Goiânia, já a capital de Goiás. Em 2005 nós vimos a necessidade de vir porque o mercado começou a crescer. Que, como eu disse, nós sempre tivemos soluções próprias, né, nossa. E aí a gente viu que as nossas soluções estavam, ok? Onde que a gente viu a necessidade de vir para São Paulo? Quando meu pai recebeu um caso de Brasília, uma ligação de Brasília, de uma empresa grande. A empresa, meu pai tinha solução para isso, para aquilo. Os caras resolveram encaminhar para São Paulo, aqui para São Paulo. Cara, a gente estava do lado. Aí meu pai foi entender por quê. Porque São Paulo É o capital, polo. é o polo, tá, não sei o quê, tecnologia, enfim. Aí não resolveu aqui em São Paulo. Meu pai ligou pra empresa aqui, pediu pra enviar diretamente pra empresa dele, pra nossa empresa em Goiânia. Ele foi lá e resolveu. Aí dali em diante ele falou, a gente precisa ir pra São Paulo. Interessante. Aí nós viemos pra São Paulo em 2005 e começamos. Estamos aqui até hoje. Em 2014 abrimos aí na Alemanha. O fato de nós termos uma bandeira Alemanha na nossa camiseta, poxa, cara, foi muito bom porque abriu o mercado pra gente. Por que Alemanha? Porque, É dúvida mesmo, tá? Porque tipo, você podia falar qualquer país. Aí eu ia perguntar por que esse país. cara, eu vejo mais um alinhamento divino do que É outra coisa. qualquer outra coisa. Se eu não me engano, em 2012, 13, meu pai foi convidado para ir para Alemanha, para um amigo dele, para poder conhecer. Isaías, o nome do meu pai chama Isaías. É o amigo nosso. Isaías, estou indo para Alemanha, cara, uma feira de tecnologia, você não quer participar, não? As coisas simplesmente vão acontecendo, né, cara? Cara, aí falou, cara, nunca fui pra Alemanha, país frio, língua estranha, bora. Tipo assim. Boa. Aí, beleza, chegou lá, mano, o que acontece? A Alemanha estava subsidiando empresas brasileiras para ampliar o mercado delas lá, né? Na verdade, isso ele descobriu depois. Ele foi pra feira, beleza, participou da feira, participou dos eventos lá. E aí tinha uma empresa que se interessou pelo nosso negócio. Ele foi conversar e a mulher da Que pessoa... não era Hansper. Não, data center. O nosso foco ali... então, tava falando da Ascensão. Então, antes de concluir, a Ascensão, nós começamos com discos rígidos e depois partimos para data center. Aí nós dominamos o mercado de data center no Brasil, né? Servidores, data center, RAID storage. E aí a gente vai ver na Ascensão. Ou seja... um pico muito grande de dispositivos de data center, depois vai vir uma queda. Faz sentido. Por quê? Porque as pessoas foram se conscientizando sobre salvar dados na nuvem, ou seja, o que era investir em tecnologia e em segurança era arcaico no passado. Hoje, cara, é necessidade. Então, assim, hoje a gente tem serviço de data center, 2, 3, 5 por mês, o que a gente tinha 30 por mês, entendeu? Hoje o core, até pra gente entender volumetria, é incidente. É incidente de ataque cibernético. Atuamos em todas as frentes. Crescendo, tá? Você sabe bem, né, Jesus? Com certeza. Mas o nosso maior core, eu digo isso mundialmente falando, né? Nas nossas 7 empresas hoje, no Brasil e fora do Brasil, incidente de ataque cibernético, o que proporcionou o nosso crescimento de forma muito rápida. E eu vou chegar lá. O que acontece? Aí veio a necessidade, meu pai falou, cara, o que eu vou fazer aqui? Ele foi com tênis da Mizuno na época da ASICS, pisou na neve, já congelou o pé, enfim, odiou aquele país, velho. Tudo furadinho, né? Exatamente. Detalhe. Eu falei, cara, língua estranha, o povo não fala inglês. O que eu vou Muito bom, fazer cara. aqui, velho? Beleza. Voltou. Brasil. Cara,
1 ano, 2 anos depois, veio trabalhar um alemão, que era pastor. Então a gente sempre tá ligado muito à igreja e tal, que ele era pastor. Ele era da Alemanha, só que ele teve que fechar a igreja por questões de financeiro. Aí acabou vindo pro Brasil e foi trabalhar com meu pai. E o cara nunca tinha trabalhado com tecnologia na vida, nunca, assim, com HD, nada. E o cara amou. O cara encaixou perfeitamente. Por quê? É muita lógica, muito número, enfim, você vai acessar o ambiente em baixo nível. Então E o alemão mano, o cara é cabeça, velho. Sim. Aí ele falou que, olha, eu tô com a proposta de ir pra Alemanha. Ele falou pro meu pai, eu tô com a proposta de ir pra Alemanha, de abrir uma igreja lá, porque eu sou pastor e tal. Só que pra eu preciso de um trabalho. Aí meu pai começou a ligar os pontos. Pô, os caras estão subsidiando, tem interesse na nossa empresa. Tem um alemão aqui, ou seja, eu não preciso ir pra lá, pisar em neve e falar alemão. Tem um O cara já pastor fala alemão. alemão, ou seja, o cara morou aqui há mais de 7 anos, fala português, casado com brasileiro e é alemão nativo. Entendeu a cultura de onde vocês estão. Tudo certo. Ou seja, acabou. Dito e feito. 2014 para 2015 ele foi, abriu a empresa lá e, né, até encaixar foi dando certo, né? Então hoje, e de lá a gente abriu na Itália, Portugal, chegamos a ter uma frente na França, difícil, francês, não a língua, mas o francês em si, o cara, difícil, Portugal também, mas Você teria que ser francês pra fazer sucesso lá. quase isso, cara. Cara, você tem noção, a gente recuperou os dados de ataque cibernético. A gente recuperou os dados de uma empresa lá. Aí, pós-ataque, a gente tem um processo chamado homologação de dados, onde o cliente ele vai validar os dados que foram recuperados para ter certeza que tá tudo certo, né? Então ele acessa o nosso ambiente e faz isso. Cara, o cara acessou, deu 1 minuto, ele saiu. Aconteceu alguma coisa. Aí foi mandar mensagem, falou, ó, enquanto o computador não tiver em francês, a gente não acessa. É que os caras é chato mesmo. Um amigo meu foi visitar a França, velho. Chegou, e aí, good morning? Nada, Ninguém os caras não respondeu, velho. Os caras lá é francês, meu. Você precisa saber pelo menos o mínimo de francês pra visitar ali. Bonjour. Só bonjour. Ô, André, até um ponto interessante, assim. Hoje você tem a noção de vários países em relação a ataque cibernético. Como que tá, assim, o cenário, se você for comparar o Brasil com a Alemanha, por exemplo? A Alemanha sofre bastante ataque de ransomware ou não? Estados Unidos está em primeiro lugar. Estados Unidos. Por quê? Principalmente os grupos, os maiores grupos de ataque cibernético hoje, eles são russos, ucranianos, indianos, chineses. Ucranianos? Cara, tem grupo ucraniano nessa brincadeira. Eu vou falar assim, não vou falar ucraniano especificamente, mas vamos colocar como leste europeu. Sim. O leste europeu são os maiores envolvidos. Então, os maiores grupos. Então, Lockbit, Akira, são o Lockbit o mais conhecido. É russo. Entendeu? Então, o leste europeu ali, pode falar que assuma, seus 60%, 70% dos grupos são do leste europeu. E o foco deles é atacar países que... Estado-nação, né? exatamente. O foco é atacar países que vai ter um retorno financeiro. Entendi. Não adianta eles atacarem a Índia. Não vai ter retorno financeiro lá. Uhum. Então, Estados Unidos muito provavelmente vai estar em primeiro lugar. A Alemanha está entre terceiro ou quarto lugar. Tem outros países também. Porque a Alemanha é um país extremamente tecnológico, desenvolvido, né? Economicamente também é um país muito forte. E o Brasil está entre talvez o 5, quinto ou sexto. Tem que pesquisar direitinho, porque essa posição não muda. Por quê? Porque nós temos nós temos muitas empresas. Nós temos pequenas, médias e grandes empresas. Então a gente tem bastante empresa, financeiramente falando. Apesar da moeda não ser uma moeda atrativa para eles, isso não importa tanto, mas o fato de nós sermos um país de muitas pessoas, um país grande e de muitas empresas, isso torna o nosso país atrativo. Qual que foi o primeiro, assim, o primeiro ransomware que você viu? Chegou ali na tua empresa, algo ali para você... O primeiro registrado na sua empresa para você solucionar, sabe o nome? Lembra ainda? Cara, os primeiros casos que a gente foi pegando foi na Alemanha. Então eu já não tinha contato. Por quê? Como o Brasil foi o último país a entrar de forma definitiva no caso de ataque cibernético.
Eu não vou, assim, eu vou lembrar, Do WannaCry, talvez. cara, não, era o Stop Deja Vu. Hum. Vocês conhecem? Esse eu não conheci, não. Stop Deja Vu é só focado em pessoa física. Ele criptografa, eu acho que sim, sei. criptografa com sempre 4 letras ali, beleza? Então foi o meu primeiro caso mesmo, foi Stop Deja Vu. Eu já tive outros casos que a gente fez a recuperação, Cara, nossa. que a gente conseguiu recuperar uma partição anterior do ataque. Foi praticamente recuperação 100%. Cara, o Stop, na época que eu trabalhava com montagem e manutenção lá no meu prédio, já vi isso, mas eu só formatava. Pode Eu crer. falava, vamos formatar isso aqui, A melhor solução. R$ 80 vai tá zerado pra você. Mas eu lembro disso. Os caras cobravam $900, um negócio assim. Eu lembro disso, lembro. Foi o primeiro caso que eu particularmente peguei. Mas a Alemanha... E por que a gente expandiu tanto assim? Porque é o seguinte, a nossa solução, ela, na época, era uma solução que ninguém tinha. Pelo menos na Alemanha, ali. E aí o que acontece? Os caras enviavam os HDs dos servidores, dispositivos pra gente apresentava a solução e depois eles tinham que reportar para os órgãos, porque lá é obrigado você reportar. Você sofreu um ataque, você tem que ser obrigado a reportar. Aqui no Brasil... É tipo uma NPD, Exatamente. entendi. E aí, você foi atacado, falou, ó, tem uma tal empresa recuperando. Mas eu tô reportando aqui. E eles falam que eles têm sucesso. Na cabeça da polícia, da polícia alemã, mano, os caras acharam que ou a gente era o hacker, ou a gente negociava com os hackers. E os caras bateram na porta, na nossa porta e falaram, ó, vocês não estão recuperando nada, vocês estão negociando. Ou você queria investigar a gente. Aí ele falou, não, manda um caso que a gente resolve. Beleza, por isso mandou o caso pra gente. A gente resolveu sem necessidade de negociação, mostramos os caras. Aí a partir daí eles começaram a mandar casos pra gente. Que a gente era o único, ou seja, a polícia local começou a encaminhar os casos pra gente. Então a gente cresceu muito. Assim, depois o mercado foi... A criptografia, os ataques acabaram ficando mais complexos, né? As empresas outras empresas começaram a ver um mercado extremamente lucrativo com isso, começou a correr atrás disso. Então, o que proporcionou o nosso crescimento foi isso. Cara, vocês têm uma história bem interessante, cara. É muito legal, assim, porque assim, vocês não estavam no segmento de cyber. Vocês tinham uma solução que resolvia algumas questões relacionadas a cyber, e essa solução fez com que vocês tivessem cyber como o core principal de vocês. É muito legal essa história, cara. A gente, na verdade, aprimorou, né? Porque assim, a gente tinha uma solução. Exatamente. Vocês tinham uma solução, mas ela foi o que você falou, ela não era pra isso. Não era. Mas ela se transformou nisso. Uhum. Muito legal, cara. Necessidade. Muito legal. Como que vocês se prepararam pra isso? Até vocês mesmo ali, tipo, cara, agora a gente precisa, sei lá, estudar APT, que nem você falou, os caras estão atacando Estado-nação, cara. Vocês pensaram nisso ou não? As demandas vêm muito via alguns órgãos. A nossa preocupação aqui é resolver as questões físicas aqui, cara. Vamos manter isso. Como que foi isso pra vocês, meu velho? E aí, somando, além do técnico que o Josu propôs, mas o comportamento desses APTs. Você precisou, em algum momento, entender como eles lidavam ali com o golpe. No modus operandi. Isso. O que acontece? A gente teve que primeiro fazer gestão do nosso time. Né? Por quê? Porque a gente tinha um fluxo grande ainda de recuperação de dados e não podia parar tudo para poder fazer isso. Pra focar, Para entendi. focar nisso. Então, primeiro, gestão de equipe. Gerar time, trabalhar Preparar o as comercial pessoas, né? tal, beleza? Para depois entrar nisso. Então, a primeira pessoa do nosso time aqui do Brasil para começar a entrar nisso fui eu. Então foi onde eu comecei a estudar. E eu não sou especialista em cyber, no meu conhecimento é o conhecimento técnico básico, né? Eu sou mais... meu negócio é gestão, vendas, comercial, operações. Você entende da operação em si. Exatamente, entendo, sou mais isso. Já fui técnico, já formatei muito, sei formatar um computador, cara. Sei recuperar os dados também, mas eu olho para aquilo e falo, cara, eu gosto disso, mas o negócio é gente. Mas assim, respondendo diretamente a pergunta, precisou, por quê? A gente viu que o mercado tava mudando. Então, cara, a gente precisa entrar nisso. O que a gente começou a fazer? Criar braços para isso. Então, a gente deixou a operação lá
né, de recuperação de dados, que a gente sempre teve, que a gente sempre atuou, que a gente sempre resolveu bonitinha, encaixadinha, perfeita, e vamos agora focar nisso. Aí a gente começou, a gente criou o nosso time de marketing, criou o nosso time de desenvolvimento, a gente tinha um time de desenvolvimento voltado, dedicado a trabalhar 24/7 na Deep, na Dark Web, para entender como é que esses comportamentos. Eu comecei a estudar, cara, Ransomware, mano. Ransomware, saber como é que quem era um que foi para outro, como que um virou, como que esse se tornou, como que esse surgiu, Uhum. Aquelas motivações as motivações, o tipo de criptografia, porque não é uma só, não é o que o ransomware ele chega e ataca e criptografou, tá criptografado, não, tem o tipo de criptografia, a forma como foi encriptado, a forma como aquele arquivo se comportou na criptografia. Eu já peguei casos, cara, que de uma empresa multinacional, eles vieram até a público, mas não veio o caso, mas assim, eles tiveram mais de 30 mil servidores impactados. Não só deles, dos clientes deles, você tem noção. E aí, eles interromperam o ataque, era o Lockbit, na época era 2.0, o Lockbit 2.0, eles interromperam o ataque, ou seja, os caras desligaram os servidores, muitos servidores foram desligados. E aí, enquanto eles contataram o nosso serviço, eles estavam negociando com os hackers. Os hackers deram pagaram, mano, caro, eles não divulgaram, mas foi caro. Imagino que o investimento que eles fizeram pra gente recuperar 6, 7 servidores, foi só 10, nem 10%, foi Sim, assim. Imagino. E aí a gente recuperou primeiro, a gente recuperou 2 servidores que eles estavam no processo de negociação. Aí, cara, eu viajei, a gente resolveu 2 servidores, beleza. Aí depois eu viajei, o cara me liga na viagem, o CEO da empresa. André, é o seguinte, cara, eu tenho, cara, uns 15 servidores aqui que eu preciso recuperar os dados, porque são clientes que já quebraram o contrato com a gente, porque como a gente vê a público e tal, informação, e cara, era banco, era empresa de academia, uma série de coisas, cara, tudo tipo de agronegócio, cara, pesado. Eles quebraram o contrato com a gente, mas eu prefiro que eles saiam quebrem o contrato com os dados em mãos do que sem os dados. Você consegue atuar nesse espanhol? Então, bora. Aí depois ele começou a contar a história, que eles pagaram os hackers devolveram a Decrypt, a decriptografia não atuou em todas as máquinas, porque as máquinas que a gente entendeu que eles interromperam não salvou 100% da chave. Puta, mano. Ficou pela metade. Então, assim, não tinha solução. E aí Já a tava em andamento quando eles foram desligar. Exatamente. E aí, assim, o que acontece? É uma chave que fica no ambiente do cliente, uma outra chave que fica no hacker. E aí, para ele decriptar, ele precisa dessa chave, que com as duas ele gera uma nova chave para decriptar o ambiente. E essa chave está incompleta do ambiente do cliente porque ele interrompeu o ataque. E aí a gente conseguiu recuperar. Nós conseguimos trazer a solução. Então a gente não decriptou os dados. Nós recuperamos os dados que estavam dentro das máquinas virtuais. E assim, foi muito bom. O resultado foi muito positivo. Era, cara, todo tipo de dado. Banco de dados. Enfim. Foi bem bacana. O que você vê de evolução desse ataque? Como era antes e como tem sido praticado hoje, ainda mais com essa organização que a gente tem visto? Cara, eu vou falar de 3 ondas. Tem uma onda antes das criptomoedas, um ambiente, um ataque mais não robusto, mas um ataque mais arcaico, mais simples. Você tem um período pós criptomoeda, que aí sim, com a regularização e a criação das criptomoedas, os ataques acabaram crescendo muito. Ou seja, os investimentos acabaram dos próprios hackers. Então você tem um outro período, e agora a gente tem um outro período que é IA. É uma outra onda. Que aí sim, meu amigo, nós estamos vulneráveis. Porque assim como a IA nos ajuda a criar estrutura de segurança,
soluções, tentando impedir os hackers, tá? Tem gente do outro lado criando e aprofundando, tornando mais performático ainda os softwares de criptografia. Então, houve evolução sim, muito grande, o crescimento de grupos, os grupos cresceram muito. Uhum. A Kira, o Lockbit ele já tá no 5.0. Desculpa, o Lockbit já tá no 5.0. É o maior, o Lockbit hoje? Eu não sei se é o maior, mas é o mais conhecido e o mais antigo. É o mais antigo até russo. então. É o mais predominante, o Akira. O Lockbit. Exatamente. O Lockbit, perdão. O Akira é muito grande também. O Akira é muito grande. Mas eu acho que o Lockbit ele tem mais história. Porque ele tá desde, se não me engano, 2018, 2017. A criptomoeda ela acaba dando essa irrastreabilidade quando a gente fala da transação. Exato. Antes, como que funcionava isso? O cybercriminoso ele colocava ali uma conta, só pra galera entender, pra você fazer de fato esse pagamento se você seguisse numa negociação. Cara, eu não sei como Sim. que eles faziam. Por quê? Porque era... Devia ser, acho que provavelmente. Sim. Eu acho que o hamster, na verdade, ele se propaga de fato quando vem a criptomoeda, tá ligado? Ele Exato, começa a ganhar por conta corpo. dessa né? irrastreabilidade. Sabe como surgiu o primeiro ransomware? Diga lá pra nós. Foi o White Trojan. Joseph Poop, um biólogo, ele criou um software malicioso, colocou dentro daquele disquete preto, né? Naquela época grandão, não era nem aquele disquetezinho aí, naquele grandão que parecia de vinil, Uhum. maiorzinho assim, e deixou lá como a cura da AIDS. Ele foi para um evento de doutores, né? Enfim, e começou a distribuir o disquete para um monte de doutor médico, isso em 1989. Uhum. Para um monte de doutor e médico. E aí os caras conectavam o disquete no computador e o disquete criptografava os dados e apareceu uma mensagem para ele depositar $189 em uma conta aleatória no Panamá. Esse foi o primeiro ransomware. Nossa, interessante isso. Então, assim, só que assim, não tem uma aparição hoje de quem fez isso, quem depositou, mas foram milhares de computadores que foram criptografados, porque ele distribuiu vários disquetes, todo mundo queria saber qual que era a coisa, porque a AIDS nessa época Cresceu bastante. cresceu muito, né? E aí, alguns conseguiu ter acesso aos dados, conseguiu reverter a criptografia, mas, bom, a polícia descobriu, mano. Os caras foram investigar e descobriu que era o cara, prendeu ele, enfim. Mas eu imagino que não era diferente para você criptografar os dados antes Uhum. das criptomoedas. Era mais ou menos assim, é um risco muito grande, cara. A questão era mais como seria feita a moeda de troca ali, né? Exato. Agora, porque Agora a grande polêmica, André. Que a gente já perguntou algumas vezes pra várias pessoas que passaram nessa cadeira e você vai ser mais um. Eita. Pagar ou não pagar? É uma hipocrisia da minha parte falar não pague. Porém, antes de você pagar, você precisa... o pagar tem que ser a última opção. A última opção. Cara, procura uma empresa especializada em recuperação de dados. Tenha clareza que seus backups realmente eles estão seguros, de que é possível você subir os backups de forma limpa, de forma protegida. Procura uma empresa de resposta em incidente. Se você fez tudo isso e não tem solução, aí eu acho que você tem que, na verdade, não é nem você correr atrás, né? A companhia que foi sofrer. Contrata uma empresa de negociação. Perfeito. Contrata a empresa. Por quê? Assim como o mundo, né? Por exemplo, o FBI ele tem um time chamado Redline, que é o time de linha vermelha. Uhum. É um time focado para negociar com terroristas, narcotraficantes, terroristas. Time focado para isso. Seja sobre pessoas que foram
sequestradas, enfim, qualquer caso. Por quê? Psicológico. Os hackers, eles vão usar toda a experiência, toda a estrutura psicológica para afetar pessoas. Se você tá, cara, a empresa tá parada, você precisa receber, pagar, enfim, não consegue fazer nada. Todo mundo te ligando, né, velho? Uma crise mesmo, né? Se tá na crise ali, cara, você não é a melhor pessoa para poder trocar ideia com os hackers. Conversar ou negociar. Nem sabe falar com os caras, Não né, velho? sabe, os caras vão usar o psicológico para poder afetar. Então contrata um especialista para negociar os dados, para negociar, para fazer a negociação. Agora sim, se não tem outra saída, pagar é a melhor opção. É claro que o especialista, ele vai falar, cara, sinal verde para ir, sinal vermelho. Não confie e tal. É o risco. Uhum. É o risco. Um risco. Excelente. Eu quero somar essa polêmica Vai lá, Gu. do ponto de vista ético. Legal, pagar ou não pagar. Mas e se eu decidir pagar? É claro que eu tenho todas as etapas anteriores de avaliar a recuperação, avaliar incidente, etc. Existe uma ética por parte desse grupo, André? O que você pode falar para nós em relação a isso? Se eu pagar, é certeza que eles vão dar para mim essa chave? É certeza que eu vou recuperar os meus dados? Ou não, eu posso pagar e simplesmente os caras assumirem? Boa Vocês pergunta. dois que estão aí na linha de frente. Pode perguntar. Pode. Verdade, meu velho. Cara, é interessante essa pergunta. Uma pergunta muito boa. E, na verdade, cara, toda vez quando eu converso com um cliente e eles me perguntam sobre isso, a gente aborda, a gente chega nesse assunto, os clientes e todas as pessoas que me perguntam sobre isso ficam surpresas, porque isso faz parte do filme. Que é o seguinte, os hackers, eles não se consideram terroristas ou fora da lei. Eles sabem que eles são, mas eles não se consideram. E é uma empresa. Cara, negociar com o Lockbit, você vai negociar com um cara, vai fazer o pagamento para um outro contato, vai ter o time de pós-venda, Nossa. vai ter o SDR, vai ter o cara que vai te oferecer, é mais um tanto, um cross-sell ali que é para você pagar para não divulgar seus dados, enfim. É todo um processo. Hoje o No nível final, eles ainda enviam uma pesquisa de satisfação. Exatamente. É uma empresa, Aquele vídeo cara. do Urbano lá. Você participou do nosso programa de ataque. É uma empresa. Os grupos hoje, eles se consideram empresa. É claro que você tem muitos grupos que não são performáticos, que não são, que não têm uma estrutura top, como a Kiro, o Lockbit, e todos os dias estão criando os novos grupos. Né? O Ransom Hub, por exemplo, é um grupo, cara, extremamente organizado, estruturado, porém não existe mais. Há uns 3, 4 meses atrás, eles se filiaram ao Dragon Force. Então não existe mais. Então você tem vários grupos que cada grupo trabalha de uma forma diferente. Então vamos chamar eles de empresa. Você gostaria que a sua empresa tivesse um nome Nossa, genial. ruim no No mercado Reclame do... Aqui? Caramba. Existe, é como se fosse um Reclame Aqui no mundo cibernético. Então, quando vamos supor que eu sou atacado, a gente é atacado aqui. Quando a gente vai negociar, a gente entra em contato com os hackers, você não está entrando em contato com o administrador. Você está entrando em contato ou com o afiliado, alguém que comprou o software, comprou alguma coisa, comprou a estrutura de criptografia do administrador daquele grupo e só está encriptando, ele só está cobrando dinheiro. Uma parte desse valor... O franqueado. O franqueado. Uma parte desse valor vai pro hacker, outra parte fica pro cara. Caramba, tá assim, velho. Tá. E aí o que acontece? Né? Respondendo a sua pergunta sobre eles devolvem, não devolvem, como é que tá essa questão? Vamos supor que você paga e o cara não devolve o seu dinheiro e some. Vamos supor que aí isso acontece e você consegue o contato com algum outro pessoa do grupo. E aí essa informação chega no administrador. Aí você está conversando com o administrador. Cara, o administrador tem duas formas. Ele vai banir esse cara, porque isso foge da conduta ética do grupo. Uhum. E se você pagou, você tem que receber. Ele não quer que o nome dele vai na mídia. Tal empresa pagou tal grupo e não recebeu os dados, não recebeu o decoder. Acaba com a reputação do grupo, né? Exatamente.
E um outro detalhe é que o cara vai te dar... Ou ele vai te vender por um preço mínimo a chave, Uhum. ou ele vai te dar a chave. Porque se você pagou, é teu. Porque você seguiu todo o processo de negociação ali. Existe sim uma ética. Falar que não existe é... Caramba, interessante. É claro que tem gente que não tem. Sim. Tem gente que não tem. É bem dúbio, né? Porque tem, mas os caras têm uma ética, mas não tem, né? É uma ética interna lá, tá Dentro ligado? do- é uma ética dentro do ilegal. Sim. É tipo um código de ética de alguém que não é ético, tipo isso. E aí, pelo Não que é eu isso. vi, é muito parecido com empresa. É uma empresa, porque tem muita gente que sai e funda os seus próprios grupos. Uhum. E aí vocês Exatamente. precisam acompanhar essas transições também. O Hansel Hub veio do Black Cat, se não me engano. Então o Black Cat, não sei se vocês lembram, em novembro do ano retrasado, a FBI conseguiu hackear um dos blogs ou site deles e conseguiu ter acesso a 800 ou 500, um número assim de chaves de criptografia. Tanto que se você tinha sido criptografado pelo Black Cat, troca a língua Black aqui. Cat. Pelo Black Cat, você tinha que ir com o seu disco até uma agência do FBI ou de algum lugar ali da polícia para que eles pudessem fazer o teste da chave ali com você. E aí, com isso aconteceu, você expõe o grupo, cara. Expõe, o grupo fica vulnerável, enfim. E aí depois daquele grupo surgiu o Ransom Hub. Então tem vários Nossa, grupos é muito que são maneiro isso aí. nesse formato. Até sobre ecossistema. A gente tá falando muito de ransomware aqui, mas explica pra gente onde isso é praticado, onde é vendido. E aí você tava falando ali nos bastidores da Deep Dark Web. Pra uma pessoa leiga, assim como você explicou o que é o ransomware, o que seria esses dois ambientes? Cara, hoje tem o RAS, né? Que é o... Putz, me fugiu o nome. Servers Ransomware, alguma coisa assim. Sim. Que é o quê? É a franquia, Caramba. né? Ou seja, antigamente, você não precisava... na verdade, antigamente você precisava ser um especialista, um conhecedor, alguém técnico para poder trabalhar para um grupo de ataque cibernético. Hoje não, mano. Hoje vem uma pessoa qualquer, um cara que de 16 anos, vamos supor, que não tem conhecimento nenhum em tecnologia ou mínima, e aí ele vai lá, busca na Dark Web, busca na Deep Web, compra o software, compra a estrutura dos caras, estrutura não, compra o software malicioso, Uhum. e entra dentro da estrutura. Então, quem está criptografando uma pessoa e cobrando talvez milhões de dólares, ou 100 mil dólares, ou 500 mil dólares, é um moleque de 16 anos que comprou, criptografou e só está negociando. Caramba. E ele faz parte só da estrutura. É tipo uma Rinodê. Sim. Uma Avon. É o que a gente fala dos golpistas. Às vezes os caras eles não são técnicos. Eles compraram uma estrutura, uma aplicação e disseminam ela. Exato, e vai disseminando. Por exemplo, tem um exemplo do Lockbit. Por que o Lockbit saiu agora de 4.0 para 5.0? O que acontece? Um afiliado, eles chamam de afiliados, né? Que é o cara que se conecta ao grupo. Então, o administrador, a chave, o principal, o cara que dá dono da chave ali, ele se conecta ao grupo. Esse cara é um afiliado que vai criptar as empresas, enfim. Esse afiliado, ele chegou, isso veio a público. Ele criptografou uma empresa, cobrou e aí recebeu o pagamento. Esse afiliado, ele foi pegar a chave com o administrador. O administrador cagou pra ele. Não respondeu mais, sumiu. Esse afiliado ficou no fogo ali, porque ele recebeu, eu acho que ele deve ter ficado com dó da empresa, né, que ele atacou, e foi divulgar em um blog na Dark ou na Deep Web a situação. Aí ele publicou, algum grupo comprou a ideia do cara, falou, se comoveu com a ideia, e depois juntou e atacou, ou seja, teve um ataque cibernético no grupo do Lockbit.
que fez um racha lá, e aí eles ficaram fora do ar durante muito tempo. Lockbit foi atacado por um outro grupo de ataque cibernético. E aí, depois eles foram lá e voltaram com 5.0. Mas assim, olha a situação. Fala sobre código, sobre ética, né? Que os outros grupos enxergam isso como de forma negativa. E tem muito grupo que não gosta do Lockbit. André, a gente sempre fala, é inevitável a gente falar sobre a crescente de ataques de ransomware. Que, se eu não me engano, esse ano de 2025 cresceu 49%, que é um número muito grande. Do ponto de vista preventivo, você acha que as empresas estão preparadas para receber um ataque de ransomware? Ou você acha que, cara, sempre vai ser uma corrida que o cara tá sempre para trás? Eu sei que... E aí você falou no começo algo muito legal. Você falou assim, cara, hoje o investimento em tecnologia é necessidade. Tem que ser feito. Muito, muito bom, casa muito com essa pergunta. Mas você acha que isso está sendo acompanhado pelas companhias ou você acha que não, cara? Estão pagando para ver mesmo? Cara, eu acho que ainda estão pagando para ver. Tem muita empresa, óbvio, que investe e tem o retorno do seu investimento. Sofre o ataque cibernético, tem o seu backup ali offline, tem toda a estrutura. E aí o cara do lado vai lá e compra o pentest, fala, não quero sofrer a mesma coisa, o que aconteceu lá, lições aprendidas e blá blá blá. Só que tem muita empresa que ainda tá pagando para ver. Porque imagina uma coisa, essas empresas que recebem investimentos milionários, Sim. com estruturas gigantescas, sofrem o ataque cibernético e tomam um prejuízo gigantesco, que dirá as empresas os meros mortais. Então todo mundo tá sujeito, cara. Não tem assim segurança 100%. Não tem uma blindagem, uau, fera. Você tem sim, óbvio, cada blindagem, cada implementação de cibersegurança, de segurança cibernética ali que você colocar, vale a pena, é interessante, é importante. Mas você não pode achar que aquilo ali é um antivírus e que vai te proteger a vida toda. Você precisa ter várias... Você tem que não só ter um investimento em cibersegurança, você tem que ter investimento em uma empresa que vai acompanhar isso. Uma coisa que a gente vê claramente, porque quem entra em contato comigo, quem entra em contato com a gente, não é só as empresas que foram atacadas, são as empresas que estão prestando serviço para as empresas que foram atacadas. Sim. O que o cara fala para mim, André? A gente apresentou a estrutura de segurança, só que o cara queria tocar o barco sozinho. A gente entregou lá a estrutura para eles. Por quê? Porque é mais barato. Não ia acontecer com eles. Exatamente. Acho que o Kaspersky vai... Sim. vai resolver o BO. Não é isso. Então, sempre ter um terceiro ali externo. Ou, então, claro, cria uma estrutura dentro da sua empresa de cibersegurança para checar, né? Validar e tal. Validar. Outra coisa, backup offline, fora do ambiente. Que eu tenho de casos, principalmente do Akira, que acessa o ambiente. Olha o caso que a gente teve recentemente, no final do ano passado. O Akira acessou as máquinas virtuais, encriptou as máquinas virtuais, acessou o backup, excluiu, zerou o servidor de backup, zero file, voltou de fábrica. Depois ele acessou o library de fitas LTO. Ele acessou, formatou, fez um quick format em todas as fitas LTO e formatou o firmware do library. Como? Cara, tudo ligado. Tava tudo ali no mesmo ambiente. Então, vamos ver, o cara tem um servidor, muito provavelmente deve ter uma estrutura de backup, segurança, ou de segurança ali, talvez mínima, não sei. Depois, ele teve acesso ao backup, ou seja, o backup que era para proteger foi afetado, não só afetado, mas excluído. E o cara ainda acessou o backup que deveria estar offline, que são as fitas. E zerou as fitas. Sim. Então, assim... É cultural, cara. Então não tem uma segurança, né? Do ponto de vista de preventivo, de defesa, olhando para segmento. Então eu vou estudar o segmento, vou olhar quais são os APTs que olham para aquele segmento,
Aí eu vou cascatear para os TTPs que aquele APT usa para aquele tipo de segmento. Daí eu vou fazer um desenho ali para falar, para entender como que tá um possível mapa de calor ali para falar os APTs que mais os APTs com relação aos TTPs que mais atacam esse segmento são, enfim, A, B, C, D, tal, tal, tal. E aí eu começo a criar camadas de defesa em cima desse mapa. Faz sentido? E aí eu queria complementar a pergunta. Eu sei que você talvez vai falar o financeiro, hospitalar, mas qual que é o, sei lá, o top 3 aí que você acha que é o segmento que mais são atacados por grupos ligados a ataques do tipo ransomware? Cara, interessante. Interessante porque eu nunca parei pra... Porque a gente atende todo tipo de caso. Uhum. Dá até vontade de dar um Google agora pra poder pesquisar, mas eu já... Olha, Porque, tem grupos... porque os grupos olham, né? Pô, tem um grupo que ele, Sim. cara, ele Ele é foca... segmentado, ele tem o foco em Na determinado. verdade, os grupos hoje, tem sim. Não tô falando que não tenha, mas tem sim. Eu acredito que hoje os grupos, na verdade, eles estão mais focados em tipo de ambiente. Há alguns anos atrás, o ambiente Linux não podia ser criptografado. Hoje, os caras têm estrutura para criptografar o ambiente Linux. Uhum. Ter acesso a um ambiente Mac, Mac. entendeu? Então, ou seja, nós estamos vulneráveis. Mas assim, cara, não... Se eu falar aqui, não é um achismo, é uma expectativa, não é uma convicção. Sim. Posso Mas eu acho estar que vai errado. muito do... Eu entendi, mas eu acho que vai muito também do momento que se vive os estados, Uhum. o momento que tá a economia, né? E como que esses grupos vão se movimentar a partir de então, né, meu velho? É basicamente, cara, a gente já tá aqui, por exemplo, tem grupos que, por exemplo, quando ataca hospital ou órgãos, como é que fala? Aqueles órgãos que recebem ajuda do governo, Sim, sim. eles devolvem. Eles Ah, não tem existe a ética, de novo. Existe. Volta pra ética, né, Não, Gu? tem que. Se eu não me engano, o Lockbit uma vez atacou o hospital nos Estados Unidos. Ele devolveu os dados. Porque o hospital ficou parado. E aí provavelmente foi um afiliado. Não, Acho que. provável. às vezes. Provavelmente. Foi um afiliado mesmo, mas assim. É porque assim. Foi um afiliado, mas eu acho que quem mandou devolver muito provavelmente não é o afiliado, né? Porque o afiliado Foi o tá perdendo dinheiro. administrador. Foi o administrador, Exato. porque foge do código de ética ali Conduta dos de caras. código de conduta do grupo em si. Por exemplo, teve do WannaCry lá que atacou os Estados Unidos. Acho que o WannaCry que atacou os Estados Unidos, o oleoduto dos Estados Unidos. Parou todo o abastecimento de combustível dos Estados Unidos, mano. Imagina o caos isso. Sim. Então, ó, o grupo que atacou a JBS. Vocês lembram disso? Eu lembro, mas não lembro o nome do grupo. Hana. Não vou lembrar. Eu tenho ele aqui fácil, mas beleza. Não, mas... Hoje até falando em popularidade, o WannaCry foi o mais popular. Eu digo... Ele voltou, né? Ele ficou inativo durante muito tempo. Ele que voltou muita agora. gente conheceu, Aham. saca? Mas acho que foi por conta disso. Entendi. Por conta dos ataques, dos tipos de ataque. Por exemplo, o WannaCry atacou... Foi o WannaCry que atacou o JBS, mano. Foram 11 milhões de dólares em pagamento, velho. Foi 11. 11 milhões. 11 milhões. Então eles decidiram pagar. Pagaram. Houve uma boa negociação. Acho que talvez estava bem pra cima assim. Hoje existe, você falou mais cedo da questão do ransomware ali, desse ataque, desse sequestro focado em pessoas físicas. Hoje isso diminuiu ou ainda existe? Diminuiu muito. Por exemplo, eu pegava vários casos de stop déjà vu e, cara, não pego mais. Eu Não acho pega que, mais. Caiu do ponto muito. de vista financeiro, não é tão lucrativo. Não, nem um pouco. Nem um pouco. O cara é muito pobre mesmo. Sim. Porque acho que o retorno... É mais barato quebrar a máquina. Exato. Exato. Não tem isso, assim, porque as soluções de recuperação, elas são para tipos de arquivos, não são todos os arquivos. Então, quando você parte para um ambiente file server, ou seja, arquivos como Word, Excel, Sim. PowerPoint, PDF, fotos no geral, esses arquivos, eles não têm solução de recuperação.
Não existe solução para recuperação. Porque quando a criptografia afeta o arquivo, automaticamente ele afeta o arquivo todo. Agora, vou pegar o nosso caso. Nós temos solução para bancos de dados, para backups compactados. Escada também. Escada? É. O que seria escada? Ambiente em modelo escada. Ah, tá, sim. É no caso que seria servidor. Isso. Eu tô mostrando aqui que eu sou mais comercial do que... Relaxa. Mas entendeu? Entendi. No caso, ambientes virtualizados, discos, máquinas, partições virtualizadas, sim. Né? Quando a partição está encriptada ali. Backups, vários casos. O Vim Backup, a gente recebe vários casos do Vim Backup, velho. Os VBKs ali encriptados, a gente tem solução também. Então, ou seja, se você pegar os arquivos em baixo nível, eles são diferentes de um file server. Uhum. São arquivos diferentes. Então, a gente tem solução para esse tipo de arquivo. E aí o cara que fala, eu tenho solução de decriptografia para qualquer arquivo. Cara, não tem solução. Ou ele tá negociando, ou ele é um parceiro ali do hacker, Sim. ou ele é o hacker. É verdade. Já teve alguma... voltando lá pra empresa. A empresa de vocês. Teve alguma empresa que quis comprar a solução de vocês? Cara, não. Não? Interessante, não. Porque os caras falaram, cara, esses caras aí tem uma... Os máquina caras... de ouro aí, cara. Quero comprar essa solução aí. Os caras começaram a correr atrás. Por isso que tem empresa, assim, pelo menos eu posso dizer que a maioria das empresas aqui do Brasil, elas negociam, elas não criptografam, não tem solução. Sim. Compra muito de fora e usa, né? Não, negocia com os hackers. Ah, tá, pra negociar, entendi. Eles vendem um produto, falam, a gente tem solução pra você. Só que a solução não é uma solução... Entendi. A solução é o negociador. É o negociador. Uma solução, não outra solução, né? Exato. E como que o Brasil? Nós falamos aqui de Rússia, Ucrânia, e aí tem China, Coreia do Norte, Irã, Israel. Como que nosso bom e velho Brasil está nesse sentido, cara? O Brasil vive pelo meme. O Brasil gosta de se divertir, é o país do carnaval. Cara, o Brasil vive pelo meme. Pode falar que não tem? Tem, inclusive tinha um chamado Dilma Ransomware. Dilma Ransomware, A galera é foda, né? A galera faz uma parada zoando já. Mas pode ser até que tenha. Eu acho que o Brasil ele tá mais para ser afiliados, né, do RAS, né, dos grupos, do que um grupo específico do Brasil. E os grupos não duram muito tempo, cara. É difícil o grupo durar muito tempo porque, por exemplo, você pega o caso do Black Cat. Por que o grupo não durou? Porque é muita exposição. Uhum. O grupo ele quer trabalhar debaixo dos radares, mano. Sim. Entendeu? e até eu acho que, eu não sei se você concorda, mas até pelo formato de não política no sentido literal, mas como o Brasil é posicionado pro mundo. Então, por exemplo, a gente Entendi. tipo, a gente fala de China, os caras querem ter O Brasil ele é mais acolhedor, eu diria. Isso. do ponto de vista Então, político. China ele quer ter uma questão de dominância. Estados Unidos, Rússia. Então, tem um investimento Estado. Vamos falar que não, É um mas... jogo político, né? Que você quer dizer. Exatamente. Que vai financiar Polêmica. Olha o que o Josué está dizendo. que vai financiar grupos. Enfim, tem pessoas que vão falar que sim, que não. Mas é uma polêmica, Eu exatamente. acredito que É. existe. E aí tem essa questão também. E aí o Brasil, na minha visão, é totalmente focado em golpe, velho. Fica dando golpe, é golpe, é golpe, é golpe. E aí fica fraudando. Tanto é que quando a gente senta Sim. alguém aqui pra falar de fraude, o Brasil é campeão, cara. É? Né? Porque a gente muda do hamster, que você tá falando de grupo, tal, Estado-nação, pra fraudes que acontecem com as tiazinhas, Aí as o foco é a pessoas, as pessoa empresas. física. Exatamente. E as empresas precisam correr atrás pra não prejudicar a marca delas ligada às Sim, pessoas. exatamente. Exato. Exatamente. É igual, vai pros Estados Unidos, mano. Você chega nos Estados Unidos, cara, a estrutura bancária dos Estados Unidos é arcaica, velho. É antiga. Você passa o cartão lá e ainda tem que assinar o negócio. Uhum. E você não coloca a senha. Você não é a primeira pessoa que fala isso aqui. E por quê? Mano, o Brasil, os Estados Unidos não teve tanta fraude. Falar que não tem? Tem.
clone de cartão, essas coisas, como teve aqui no Brasil. O Brasil ele teve que se adaptar. Foi se adaptando. Foi se exato. adaptando. Hoje, a estrutura bancária do Brasil é assim, tecnologia, investimento, realmente é muito superior ao dos Estados Unidos. Mas por que os caras estão assim? Porque eles não precisam. O Exato. que eles vão melhorar no negócio bancário dele, sendo que ele não precisa? Se não tem a demanda, né, meu velho? Exato. Aqueles Por isso que o condomínios brasileiro, não quando tem vai portão, pra né? lá, fica pé da vida, É. porque é tudo. É cultural, cara. É a parada da... Eu acho que eu já disse isso aqui no TechSec, de uma entrevista que eu vi na TV lá na Suíça. Não lembro se na Suíça, algum país europeu assim muito desenvolvido, em uma estação de trem. Existia uma catraca lá que era aberta. Uhum. Na Alemanha também é assim. E aí a repórter perguntou pra administradora do local: Ué, mas você não tem medo de alguém passar aqui e não pagar pra acessar o metrô? Ela falou: Mas por que eles fariam isso? Totalmente diferente, cara. Na Alemanha é a mesma coisa. Meu pai, quando ele chegou lá, foi ver, as catracas são abertas. As pessoas vão lá, compram o ticket e passam na catraca. Não tem porquê as pessoas... Exato, eles não... Pular não a catraca. Exato. Até eu pulei a catraca quando era mais na época de moleque, cara. Não existe. Mas eu acho que existe. tem essa questão, galera, com relação a esse lance de grupos, assim. Sei lá, é uma opinião pessoal aqui. Eu não tô falando nem como... Não, faz sentido. Faz sentido. Não, por exemplo, nas guerras. Ucrânia e Rússia e Hamas e Israel. Israel. Cara, o que teve de grupo atacando... Teve um grupo que atacou, se eu não me engano... Teve do Hamas que atacou aqui tudo. Não, teve um grupo também que atacou as usinas, alguma coisa assim, da Ucrânia. Usinas hidrelétricas, Eu vi isso. uma coisa assim. Pô, velho, Sim, a guerra não é mais com arma, mano. exato. Não é mais, é com drone, é com... Cara, você quer parar o país, deixar o país em É a colapso? distância, cara. Você acessa a hidrelétrica, acessa energia, água e alimentação. Você toca no... Estruturas críticas, né? Exatamente, você toca no... Você não mata a pessoa. Ela vai morrendo aos poucos. É. Faz sentido Esse é o total. ponto. Faz sentido total. 1 minuto no terminal, Josu. Caramba, velho. Você me pegou de surpresa. Fechou. André, então, já que o Gustavo me colocou aqui jogou um hamster aqui, brincadeira. Eu vou fazer aqui 1 minuto. Só manda lá pra gente, pô. Resolve. Brincadeira. Vamos começar então o seu minuto no terminal. Falando aqui muito de hamster, a gente vai para um momento que a gente agora vai acessar o root da sua máquina. Uou. Brincadeiras à parte. André, fala pra gente qual que é a sua maior inspiração. Jesus. Livro que você recomenda. Ah, tem vários, mas um que eu indico é um cristão, o Vinho Novo é melhor, e o outro, mas o foco do Daniel Goleman. Qual que é a ferramenta que o André não vive sem? WhatsApp, celular, mano, qualquer coisa. Comunicação, filho, esquece. Cibersegurança pra você é 3 pontinhos. Backup offline. Backup offline. O melhor momento da sua vida. Que eu tô com os meus filhos sempre. Meus filhos, minha esposa, minha família. Uma frase que você leva pra sua vida. Se você trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai precisar trabalhar. Aquilo vai se tornar uma diversão pra você. Muito bom. André, em uma palavra. Você, no caso, tá? Integridade. Muito Um bom. versículo que te acompanha. Romanos. Agora eu não vou lembrar o capítulo, mas o versículo é o seguinte: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Carência do amor, do favor, do amor de Deus é surreal. Assim como um filho carece da presença de um pai, nós carecemos do amor de Deus. Boa. Cara, que legal. Muito bom. Saindo do minuto no terminal, nós entramos no momento Bora Conscientizar, que é a tua mensagem final, a mensagem que você quiser, filosófica ou não, poética ou não, pros nossos... Eu vou trazer pra gente, trazer pra você. A gente tá sujeito a tudo, né? Esse ataque cibernético aí, cara. Exato. Olha, sofreu um ataque cibernético. Se você sofreu, espero que não. Se você sofrer, procure o mais rápido possível
Uma empresa voltada, empresas especializadas em cada área. Em investigação forense, caso você precise, ache necessário. Uma empresa de resposta a incidente. Uma empresa de recuperação de dados especializada. E se em último caso não for a situação, uma empresa de negociação. Não tente resolver nada sozinho. E eu termino com: esteja ciente e alinhando com sua equipe, com seu time, trazendo uma conscientização sobre os backups offline. O backup, ele não vai te impedir de você ser atacado, mas ele vai te impedir de você ter um prejuízo gigantesco, que é não ter os dados de volta. Aula de continuidade de negócios, pessoal. PCN, exatamente. PCN, backups offline são importantes e em ambientes diversos. Todo tipo de ambiente, cara. Não coloca no mesmo ambiente não, que vai dar ruim. Cara, eu tenho muito carinho pela galera que trabalha com PCN. Eu trabalhei uma época, antes de trabalhar na parte de SOC e resposta, acidente e tal, eu trabalhei com o PCN, mano, tenho muito carinho. Muito legal você falar sobre essa parada de focar em backup e tal. É muito legal você trazer isso pra gente. E aí um ponto do dia a dia é testem os backups. Exato, né? Exatamente. Eu tenho, né, o plano de mês. Não, Né? o que eu recebo de caso lá que o cara, tinha um backup, foi ver o backup tá desatualizado 6, 7 meses, 1 ano. Ixi. Exato, exatamente. Porque tem os testes de mesa, né? Aí o cara fala assim, eu fiz o teste. Fez qual teste? O teste É de anual. mesa. Teste anual. Não, cara, é isso aí. É É surreal, cara. É surreal, isso é extremamente importante. É muito ruim ver o cliente desesperado, passando pela situação que tá passando, cara. Pô, empresa parada ali, o cara tá desesperado, não tem pra onde correr. Já tive cliente chorando no telefone, vários clientes chorando no telefone comigo. E eu não quero só eu ser empático. Eu quero ser empático, não quero ser só simpático. Eu quero ser empático com o cara, me colocar no lugar dele. Sim. Podia ser minha empresa. Então, por isso que eu falo que eu me vejo como íntegro. Eu sou inteiro, cara. Eu sou íntegro, eu me entrego no meu trabalho, me entrego pros meus clientes, me entrego porque eles precisam de suporte, mano. Sim. Assim como eu sei que não sei, tá acabando, né? Mas. Pode seguir, cara. Assim como eu tenho dificuldade de levar carro em qualquer mecânico, cara. Eu não vou colocar meu carro em qualquer mecânico. Eu tenho dificuldade, ou é indicação, ou é alguém ali que eu confio, que eu vejo o cara trabalha bem, mas não coloco. Então, assim, é a mesma coisa, cara. Não é qualquer empresa que vai te dar o suporte necessário, entendeu? Então, nós crescemos com isso e eu prefiro perder pela minha ética, pelo meu caráter e pela minha integridade do que ganhar rios de dinheiro pela falta delas. E o que você achou aqui da tua participação no TechSec? Cara, maravilhosa, sensacional aí, pô, top, mas vocês são fera. Obrigado, cara, você é um cara muito legal, é um cara que conhece aí, por mais que você disse que não seja técnico, você conhece desse assunto do ransomware. Muito bom. Tem que me envolver, né? Esse assunto é muito massa, parabéns pela empresa, cara, eu acho Obrigado. Que eu gostei muito da história, velho. Eu vou contar pra outras pessoas sobre a Data Recovery? Como que a empresa de um negócio se conectou com outro negócio por conta da necessidade. Eu vou lembrar de vocês, cara. Muito legal. Obrigado. Parabéns Obrigado pela mesmo. história da empresa lá pro seu pai, Isaías, né? Isaías. Isaías. Tá aqui ainda? Tá. Novo, ele abriu uma escola de educação empresarial, cara. Que legal. Então, qual é o nome da escola? Raya Move. Raya é o grupo, né? E só vou dar uma palhinha aqui se quiser cortar, mas não, cara, fica à vontade. Nós temos várias frentes e aí uma delas é crescimento empresarial, outra é DIAS de inteligência emocional ou inteligência artificial, né? Para a gente estar envolvendo com a conscientização do pessoal aprender a trabalhar com IA. E tem uma outra frente que é com os jovens, cara. A gente, todo mês de julho, nós abrimos para que a gente possa treinar jovens que não têm condição de participar de um treinamento. Então a gente coloca os caras durante 15 dias, das 8 da manhã até meio-dia, lá com a gente. E a gente traz executivos, pessoas de outras áreas para falar para que elas possam se ingressar no mercado de trabalho. E aí, assim, dá um choque mesmo nele, um choque top. E aí no período da tarde, como o curso a gente dá
E é um treinamento que no mercado custaria em torno de 8 a 13 mil reais. A gente dá o treinamento pra eles, eles têm que pagar pelo menos a formatura deles. Então os caras começam vendendo paçoca. Os caras depois começam a produzir cookie. Aí depois os caras começam a vender alguma coisa. E começam a entender essa visão empreendedora do negócio. E aí a gente já teve vários feedbacks top, mano. Que legal. Ele tá à frente disso, tá junto com a gente. Inclusive todas as pessoas que vêm trabalhar pra gente passam por esse treinamento. Estão em São Paulo. São Paulo, capital. Senhor Isaías, quando você estiver por aqui, eu queria tomar um café com o Isaías, com André e Elias. Vocês são tudo da Bíblia. Josué e os profetas. Cara, meu pai é pastor. Uma reunião. Só eu que não sou da Bíblia aqui, o Gustavo. Gustavo mais com a legal. reunião e os profetas. Josué. José, Isaías, Josué, pô. Josué. Pô, eu já tô há tempos com o Josué aqui. Mas José é bíblico também, É. pô. Se tiver algum Josué aí. Elias, o seu pai é Isaías. Isaías, É. cara, legal. Sou profeta, mano. Caramba, cara. Vamos fazer um episódio bíblico. Aí eu vou falar Bora. como foi a minha experiência lá na Terra Prometida. Brincadeira. Cara, obrigado pela participação. Obrigado, Foi muito eu. legal ter você aqui. Muito top, cara. E aí é isso aí, antes da gente encerrar esse nosso super episódio de hoje, não se esqueça de se inscrever e seguir o nosso canal de cortes oficial do TechSec Podcast. E agradecendo nossos parceiros e patrocinadores, Hacker Rangers, Trend Micro, Apura, Bifish e G2 brindes personalizados. Não deixe de comentar o que você achou desse episódio aqui no campo dos comentários e curtir e compartilhar. Até o próximo episódio e bora! Bora conscientizar. É Valeu. nóis. Valeu. Muito bom. Muito bom, muito bom. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.